Bem, boa noite. Nós vamos fazer uma live hoje. Eu sou Érica, coordenadora do curso de Enfermagem e Oncologia da Universidade de São Caetano. E a gente vai fazer uma live hoje sobre um tema relacionado à enfermagem oncológica, nessa época do Covid, né? E falar um pouco sobre o enfermeiro, quais são as implicações, né, do enfermeiro nessa pandemia do Covid, né? A gente sabe que a gente está diante de, quando a gente fala do Covid-19, né, da Covid-19, ela é uma doença provocada pelo coronavírus, SARS-CoV, e aí que é realmente o causador da doença, e a gente vem convivendo com essa epidemia desde o começo do ano, né, desde janeiro. E na verdade, todo mundo está se preparando, né, para atender esses pacientes. E uma das coisas mais desafiadoras é que a gente não tem condições de saber tudo da doença, porque a gente está aprendendo isso, aprendendo agora muito, aprendendo muitas coisas novas, né? É uma doença que a gente não conhecia e que traz desafios. Então, o objetivo é a gente conversar um pouquinho sobre o impacto, né, da Covid-19 na atenção ao paciente com câncer. Então, a gente começa falando dessa questão. Quando a gente fala do paciente com câncer, a gente tem que lembrar que o câncer é um conjunto de doenças que têm comportamentos diferentes, que podem afetar crianças, adultos e idosos, e que tem diferenças entre as diferentes neoplasias, né? A gente sabe que uma paciente, uma pessoa que desenvolve um tumor de mama, que ela está com câncer de mama, tem necessidades totalmente diferentes de uma pessoa que está com câncer de intestino ou pulmão. Então, cada uma dessas áreas, até hoje, tem uma tendência, né, do enfermeiro se subespecializar, né? Não ser um enfermeiro só oncológico, mas ele termina atuando com mais força numa determinada área, né? Ou trabalhando com pacientes de uma mesma doença, porque tanto o manejo desses pacientes como o tratamento é bastante complexo, cada vez mais complexo hoje em dia, né? Então, isso é uma questão importante, quer dizer, a gente está diante de várias doenças, né, de um conjunto de doenças, e cujo tratamento hoje é bastante complexo, é um cenário bastante complicado, né? E aí a gente tem diversos cuidados que a gente precisa tomar, porque a gente percebeu, uma das coisas que a gente percebeu ao longo desse primeiro semestre, né, é que as pessoas deixaram de vir ao hospital. É claro que se você tem um procedimento que não é urgente, é um procedimento eletivo, é possível adiar a vinda ao hospital. Mas a gente viu que o medo de contrair a Covid-19 fez com que os pacientes tivessem medo de vir, mesmo aqueles que realmente precisam vir, né? O paciente com câncer precisa, a primeira coisa importante para permanecer aqui como informação, o paciente com câncer que está em tratamento, ele não pode deixar de fazer o tratamento. Ele precisa desse tratamento, porque depois você vai ter um paciente que perdeu a oportunidade de fazer um tratamento para curar a doença. Então, você vai afetar até o resultado, afetar o que a gente chama de prognóstico, né? Prognóstico é aquilo que vai afetar o paciente. Então, a primeira coisa importante é o paciente que está em tratamento não pode deixar de continuar seu tratamento. Ele tem uma doença que é grave, que tem oportunidades de cura, e a cura depende muito do tratamento e do momento que o tratamento é feito. Então, a gente não pode esperar. Então, essa é uma primeira questão, né? A outra questão, que é uma dúvida que os pacientes têm, se o paciente com câncer vai ter um risco maior de desenvolver COVID. Primeiro que, de novo, a gente tem pacientes em diferentes momentos do tratamento. Então, você tem pacientes que estão fazendo procedimentos
que não trazem prejuízo à imunidade, e tem outros pacientes que têm sim, né? Sempre quando se fala em câncer, se pensa em baixa da imunidade, mas isso acontece muito em pacientes que estão fazendo quimioterapia ou radioterapia. Os estudos mostram que, em alguns estudos isso é meio conflitante, porque os dados ainda, a gente tem que lembrar que é uma doença nova, né? E não deu tempo para os dados serem preenchidos e os dados serem entendidos, então o que se tem de informação são estudos que a gente chama de observacionais, ou seja, estudos que os pesquisadores foram lá e olharam a realidade. É diferente de um estudo que você vai acompanhar os pacientes ao longo do tempo. Então, tem alguns estudos que falam que existe um certo risco aumentado para o paciente oncológico e outros que demonstram que não. A chance de pegar a doença, então, é a mesma. O grande problema é que o paciente oncológico, o paciente com câncer, quando ele está em tratamento, ele tem mais risco de desenvolver formas graves da doença, assim como pacientes com outras comorbidades, né? A gente tem observado que pacientes que têm hipertensão, pacientes que têm diabetes, pacientes que têm cardiopatia, eles têm mais chance de desenvolver a forma mais grave da doença. Então, o grande problema que a gente tem num paciente com câncer é justamente ele ter a COVID e ele ter formas muito graves. E a gente sabe que isso tem um impacto direto na mortalidade, né? Então, a gente tem esse cenário e, por isso, os profissionais de saúde e os profissionais que trabalham dentro de um hospital, toda a equipe, desde a equipe da limpeza até a equipe da nutrição, a equipe do administrativo, tem que estar preparado para atender esses pacientes e fazer um fluxo, que isso tem sido feito nos hospitais, fazer um fluxo que vá diferenciar os pacientes entre pacientes que vêm para o hospital em razão de sintomas, né, da Covid e de pacientes que não estão com a doença. Então, os hospitais se organizaram para trazer ambientes que sejam mais seguros e que diminuam a transmissão da doença dentro do hospital. Por quê? A gente não pode deixar de reforçar de novo, o paciente não pode deixar de fazer o seu tratamento, porque senão ele vai terminar, ele pode ficar sem Covid, não contraiu a doença, mas aí quando a pandemia terminar, ele pode estar com uma doença que o tratamento não faça mais o mesmo efeito. Então, essa é uma preocupação, a ponto da gente ligar para o paciente e pedir para ele vir. Agora está um pouco mais tranquilo, né? Eu esqueci de falar que se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar a dúvida aqui pelo Instagram, que a gente vai respondendo, tá? Então, para quem entrou um pouquinho mais tarde, meu nome é Érica, eu sou enfermeira agora eu trabalho na Beneficência Portuguesa e eu sou a coordenadora do curso de enfermagem oncológica da Universidade de São Caetano, tá? Trabalho desde que eu me formei, são mais de 20 anos, na oncologia, mais especificamente hoje na genética, mas sempre dei aula dentro da onco e sempre gostei muito dessa área, apesar de ser uma área que às vezes pode parecer difícil, do ponto de vista emocional, mas que tem muitas oportunidades para o enfermeiro desenvolver um trabalho de qualidade, né? Então, voltando à questão do Covid, do enfermeiro e da oncologia, a gente tem um cenário aí de um paciente, e a gente tem que lembrar que o paciente com câncer, ele pode estar em diferentes fases, como eu falei, do tratamento. Eu tenho um paciente que vai para a cirurgia, então ele tem todo o preparo cirúrgico, a internação pré-operatória, o momento da cirurgia, a recuperação anestésica e o pós-operatório, que vai começar no hospital, mas vai terminar em casa. Então, esse paciente, o paciente cirúrgico, ele sofreu um trauma da cirurgia, né? O fato de abrir, cortar, tirar, né, pedaços de tecido, ele pode perder sangue, pode perder muito líquido, isso causa o que a gente chama de trauma cirúrgico. Então, neste trauma cirúrgico também tem que se tomar cuidado em relação à transmissão de qualquer infecção, porque ele está mais suscetível, ele teve um abalo ali no seu sistema imunológico, né? Então, existe, por exemplo, dentro do hospital, a questão da cirurgia segura, que já tem alguns cuidados, né,
na questão da qualidade para alguns procedimentos, mas que tem ampliado, incluído, né, a questão do COVID dentro da cirurgia segura, do protocolo de cirurgia segura. Então, é importante a gente saber disso. Quando a gente tem o tratamento de radioterapia, a radioterapia é um tratamento localizado, quer dizer, se o paciente tem um tumor, por exemplo, na próstata, ele vai receber uma radiação, né, que a gente chama de radiação ionizante, na região do tumor da próstata e a depender da técnica, e nos órgãos dos tecidos normais. É lógico que o sintoma da radioterapia é muito mais localizado, porque é uma doença localizada. Mas ele também traz bastante fadiga pelo fato da radioterapia fazer quebra de células ali, né? E a depender do local que o paciente faz a rádio, ele pode ter algum comprometimento da sua imunidade. Da mesma forma, a questão da rádio é complicada, porque o paciente que faz radioterapia, ele vai, por exemplo, fazer radioterapia por 40 dias ou por 30 dias, todos os dias. Então, ele tem que vir todos os dias ao hospital. Então, isso é um fator que não só pode aumentar um risco, mas que traz um estresse para o paciente, né? Então, é importante que a gente tenha essa atenção, né? E, lógico, minimize o tempo que o paciente passa dentro do hospital. E a quimioterapia, que é o que a gente mais termina associando diretamente com a história da imunidade, ela é um tratamento que a gente chama de tratamento sistêmico, ou seja, se dá uma dose de remédio, geralmente, né, pela veia, e esse remédio que vai estar pela veia, ele vai circular no corpo inteiro do paciente. Existem drogas que elas são as drogas um pouco mais antigas, que a gente chama de quimioterapia convencional. São drogas que atingem qualquer célula do corpo que esteja se dividindo rapidamente. Então, a dica já tem aí, quer dizer, só a gente lembrar, né? Quais são os tecidos mais afetados pela quimioterapia? Geralmente, tecidos que têm uma divisão celular muito rápida. A gente tem, por exemplo, dentro do nosso corpo, células que têm divisão celular mais rápida do que o próprio tumor. Então, é lógico que o princípio a droga tem que tentar tratar o tumor, mas ela vai afetar as células normais. Por exemplo, células do nosso cabelo, né, dos folículos pilosos, porque a gente tem uma divisão celular bem rápida aí. Células da nossa mucosa, né, a mucosa também tem uma divisão rápida. E a campeã de todas, que são os glóbulos brancos, principalmente um grupo deles, que chama neutrófilo. E por quê? Porque eles têm uma vida celular muito curta, eles estão constantemente se dividindo e eles são geralmente os primeiros a serem atingidos pela quimioterapia convencional. E aí você pode estar diante de um paciente que tem o seu sistema imunológico prejudicado em razão da quimioterapia. A quimioterapia convencional, como eu falei, ela ainda é bastante usada porque ela é eficiente, então não dá para colocar só novas drogas, mas hoje a gente tem drogas novas, que a gente chama de terapia-alvo. Elas foram desenvolvidas para atingir um alvo, como o nome próprio diz. Então, eu tenho, por exemplo, um tumor de mama que tem uma alteração genética no seu tumor relacionada a um gene que chama HER2. Então, se cria uma droga que faz esse bloqueio. Então, a gente chama de terapia-alvo, porque ela vai só atingir as células que têm esse HER2 em excesso ou expressando. E aí, os efeitos colaterais, os efeitos da medicação, eles estão relacionados com essa questão da droga-alvo. É claro que a gente, por exemplo, tem o drogas-alvo relacionadas a leucemias e linfomas. Então, o leucemia e linfoma já é uma neoplasia no sistema hematológico. Se o objetivo, né, geralmente as leucemias e linfomas são tumores, neoplasias, né, que têm uma rápida divisão celular, eles são bastante rápidos na divisão. Então, quando a quimioterapia entra, ela vai destruir essas células que estão em divisão rápida, e elas são células relacionadas ao nosso sistema imune, né, tanto os linfomas como as leucemias. Então, a gente tem também doenças que já têm um comprometimento imunológico de base e que a quimioterapia vai potencializar e aumentar isso, né? Então, a gente tem, por exemplo, um tratamento que muita gente conhece, que é o transplante de células, células hematopoéticas, em que o médico vai tratar o paciente com uma quimioterapia de alta dose
e depois que a medula do paciente ela estiver zerada, ou seja, não tem nenhuma célula ali na medula, ele vai receber uma medula, que pode ser a medula de um parente, medula de um doador, ou a própria medula em alguns casos. E aí tem um período, né, no transplante, tem um período no qual o paciente fica totalmente sem sistema nenhum, sem célula branca, sem absolutamente nada. Esse é um período extremamente crítico, porque qual que é a consequência? É o nosso sistema imune que combate infecção. Se a gente não tem sistema imune, não tem como fazer esse combate. Então, por isso, em algumas situações, existem até alguns protocolos adicionais para ter cuidado em relação a essas pessoas, né? Então, você tem, como eu falei, como forma de tratamento, a cirurgia, a radioterapia, o transplante, a quimioterapia, né? E dentro da quimioterapia, a gente tem uma série de outras... dentro da quimio tem várias subdivisões, que às vezes até causa confusão. Então, a gente tem uma classe de drogas que a gente chama de hormonioterapia, que, na verdade, eles vão fazer o bloqueio de ações hormonais no corpo. Essas medicações não alteram a imunidade, então o paciente pode tomar, ele não está em risco aumentado por conta do uso da hormonioterapia, né? Então, também a gente tem que lembrar que a palavra quimioterapia, hoje, ela abriga vários tipos de drogas diferentes. Então, a resposta para o paciente, eu tenho mais risco de ter doença grave? Depende. A COVID de forma mais grave, depende do que você tem como base, não só da doença de base, mas como o tratamento que você está realizando, né? Então, você tem esses cenários. E você tem um paciente que já teve câncer, ele fez o tratamento, ele está sem doença e ele está só acompanhando, ele está acompanhando com os exames, porque existe uma possibilidade, em alguns casos, do tumor voltar. Esse paciente não tem redução de imunidade, porque ele já passou pela fase crítica do seu tratamento, hoje ele é um sobrevivente, e aí ele vai agir como qualquer outra pessoa vai agir, né? Então, a gente também não tem dados ainda precisos dessa população, se ela tem mais risco ou menos risco, porque os estudos estavam considerando, no começo do Covid, pessoas que estavam dentro do hospital, né? E o paciente câncer que está dentro do hospital é aquele paciente que está em tratamento, né? E aí, a gente tem que lembrar também do papel do enfermeiro, né? Então, o que um enfermeiro faz nessa situação? Um enfermeiro especialista em oncologia, ele é um enfermeiro que tem uma formação voltada para as patologias, né? Geralmente, os cursos, eles, como eu falei, existem mais de 100 doenças diferentes, a gente não consegue, num curso de um ano e meio, dar conta de todas, então a gente escolhe aquilo que é mais comum. Então, o enfermeiro em oncologia, ele sai com conhecimento para atuar no paciente com câncer. E o mais importante, que é uma coisa que eu enfatizo bastante no curso, durante o curso, é que o enfermeiro tem que sair com um pensamento crítico. Mesmo que ele não saiba, né, ele esteja diante de eu estou diante de uma medicação nova, ela apareceu agora, o que eu faço? Então, na verdade, para além de ter o conhecimento e e saber, né, o entro a quadrogar XB, não é isso. É saber como que eu vou raciocinar como enfermeiro, como que eu vou ter um pensamento crítico. Então, acho que essa é a mensagem dentro de um curso de oncologia. A partir do momento... Vocês estão me ouvindo? Porque eu acho que deu alguma coisa aqui no meu celular. Não está ouvindo. Vocês só respondem para mim se vocês estão ouvindo, porque parece que meu fone deu problema aqui, porque eu não estou ouvindo mais. E aí, a gente tem... Deixa eu ver aqui. Justo na hora... nessas horas, a tecnologia sempre abandona a gente, né? Deixa eu aumentar aqui. Se alguém puder responder se está me ouvindo, eu agradeço, tá? Só para eu poder saber aqui se realmente... Porque eu saí meu fone caiu. E aí, o enfermeiro, como eu falei, o oncologista, ele sai habilitado para entender o cuidado do paciente. Obrigada, tá ouvindo? Então, tá bom. Para entender o cuidado do paciente com câncer, né?
tanto adulto, né, que é a forma mais comum, como criança. Apesar da raridade, é importante a gente saber as diferenças, né, que existem entre a oncologia pediátrica e a oncologia de adulto. Tem uma questão importante, então, que o enfermeiro vai sair habilitado para isso. E qual que é o papel do enfermeiro dentro de uma instituição, nesse momento? Entender quais são as necessidades do seu paciente com câncer, né, da família do seu paciente, entender as dúvidas, né, tentar captar quais são as principais dúvidas e ajudar esse paciente a atravessar esse momento. Em alguns momentos, uma das coisas que eu falei o paciente precisa fazer o tratamento, né? Mas será que o paciente precisa ver várias vezes no hospital? Uma das coisas que o enfermeiro pode fazer é trabalhar junto com a equipe médica para tentar deixar com que o paciente venha, por exemplo, uma vez por semana só para fazer tudo o que ele tem que fazer, né? Consultas, exame, tratamento, etc. E aí você minimiza, você concentra num dia a vinda dele, porque a gente tem que pensar, a gente pode até pensar, mas aí eu vou aumentar o tempo que ele está dentro do hospital. De fato, vai, mas por outro lado, a gente tem que pensar que você diminui o deslocamento. E a gente tem pacientes que têm condições de vir com o seu próprio carro, isolado e etc. Mas a gente tem muita gente que não tem essa condição. A pessoa vai precisar usar o transporte público, não tem jeito, né? Ou vai usar o mesmo Uber, então, ou táxi. Então, ela vai se submeter nesse transporte, nesse deslocamento, ao contato com pessoas que podem estar com o vírus e aí transmiti-lo para ela. Então, é importante pensar nisso. Claro, a gente tem que pensar com o paciente e organizar, né? Uma das coisas que o enfermeiro, ele sabe, esse paciente não mora perto, ele mora longe, então, para ele, não adianta eu agendar coisas às 7 horas da manhã, porque não funciona. Esse paciente já tem uma dificuldade, porque ele tem alguém da família, o seu familiar, ele só pode trazê-lo em determinada hora, então a gente tem essa capacidade de entender como que é a dinâmica da família. Então, a primeira coisa, entender qual é o impacto que o Covid traz para a oncologia, para poder ajudar o paciente a passar por essa situação de uma forma mais tranquila. A segunda coisa é que, sem dúvida nenhuma, os enfermeiros entendem muito de processo, né? A gente passa muito tempo ouvindo essa palavra, então a gente tem essa capacidade de criar coisas, né? Criar novos fluxos, minimizar riscos durante a estadia, não só do paciente, mas também dos profissionais que lidam com estes pacientes. Então, a gente tem essa condição de atuar junto à administração do hospital, dando sugestões de melhoria para os processos, né? E a terceira coisa que eu gostaria de destacar é que a gente também tem uma capacidade de gerar novo conhecimento. Como eu falei no começo, nós estamos diante de uma doença nova que a gente não conhece, né? Mesmo doenças que a gente teoricamente conhece essas doenças há milhares de anos, como o próprio câncer, né? Existem evidências de neoplasias até em múmias, então assim, é muito mais antigo do que a gente imagina. A gente conhece pouco ainda a doença, né? A gente tem muitas coisas a decifrar. O que não dizer de uma doença como essa, de um vírus que tem um comportamento diferente daquilo que a gente está habituado. Então, uma das outras coisas do enfermeiro em oncologia é gerar conhecimento. Conhecimento não só para gerar novas perguntas, mas conhecimento para tratar os pacientes da melhor forma. Então, a gente precisa gerar conhecimento e a gente também precisa consumir conhecimento. E aí chega num outro desafio. A internet e as redes sociais e os aplicativos estão abarrotados de novos tratamentos, novas perspectivas de terapias que vão trazer a cura e aí a gente vai resolver o problema. Como profissionais de saúde, a gente tem a obrigação de ler essas informações e usá-las criticamente e explicar, não só para os nossos pacientes, mas também para todo mundo que cerca a gente, né? Os profissionais que trabalham com a gente e que não são da saúde e que por isso entender de pesquisa em saúde é muito mais difícil,
e também a nossa comunidade, né? É bastante frequente que o paciente encaminhe, né? Quando a gente tem enfermeiro, por exemplo, que ele é um enfermeiro de referência do paciente, o paciente vai encaminhar as suas dúvidas, né? Então, por outro lado, também não julgar essas dúvidas, porque aí o paciente não sente que tem um canal aberto para falar com o enfermeiro sobre isso, né? Então, também ter este canal aberto para a gente sanar as dúvidas e esclarecer de uma forma científica. E fazer as orientações. Uma orientação, é muito comum a gente ver o paciente e os familiares com medo de pegar Covid no hospital. Quando eles vêm aqui para o hospital, eles vêm de máscara, da face shield, né, que é a proteção facial, de luva e de avental. E a gente sabe muito bem que luva, principalmente, é um caso bem interessante, porque a luva dá uma falsa sensação de segurança, e se você não sabe a técnica de colocar uma luva, né, e retirar a luva de uma forma que você não contamine, você vai contaminar. Né? Então, é importante a gente falar, olha, melhor você ficar sem luva, mas usar frequentemente o álcool gel ou água e sabão, que no hospital tem que ter isso em todo lugar, do que você ter uma luva. Então, a gente até tem alguns vídeos na internet que às vezes a gente até manda para o paciente, de pessoas que colocaram ketchup, por exemplo, para mostrar, né, a sujidade e como que ela consegue contaminar mais ainda se está de luva. Então, essa é uma outra coisa, quer dizer, orientar o paciente a que ele utilize os materiais de forma correta para diminuir não só a infecção para ele, mas também a transmissibilidade para outros pacientes. Então, é importante a gente ter essa questão aí em perspectiva, né? E também atuar com os outros profissionais para a formação. Né? Essa experiência é uma experiência que é desgastante. Uma outra coisa que é óbvia, né? O enfermeiro é profissional essencial, não parou durante a pandemia, então a gente continuou trabalhando durante a pandemia. Claro que deu uma diminuída no fluxo, mas a gente continuou vendo todos os momentos, e isso pode causar questões emocionais também bastante grandes. A gente sabe que está todo mundo num estado bastante difícil, porque você está com a possibilidade de ser exposto a alguma coisa, mas você tem que trabalhar, porque o seu trabalho tem um impacto direto na vida das pessoas também. Então, a gente tem que tentar levar isso também com seriedade, é óbvio, mas sem muito pânico, porque a situação termina desgastando a longo prazo a gente também, né? Então, a gente tem que lembrar de cuidar da saúde dos pacientes e dos familiares desses pacientes, e nossa e dos nossos familiares também, tá? Eu não queria falar muito para a gente não. Eu sei que uma outra coisa que é interessante é a abundância que a gente tem hoje de lives, de webinars e etc. E a gente sabe que aguentar num webinar ou numa live muito tempo, uma pessoa só falando, isso é bastante cansativo. Então, eu queria dar esse destaque, né, sobre, resumindo, né, o que a Covid trouxe para a gente, né, enquanto uma doença nova, que a gente lida com, quem lida dentro da oncologia está lidando com uma doença que não é uma doença única, mas é um conjunto de doenças. Esse conjunto de doenças tem perspectivas de necessidade de tratamento totalmente diferentes, e que a gente tem um enfermeiro que é especialista em oncologia, que se prepara para cuidar desses pacientes, mas que agora também precisa se preparar para entender o contexto da Covid-19 no seu trabalho. E que a gente tem condições de ajudar enquanto profissionais que vão cuidar de paciente, mas profissionais que vão cuidar da comunidade hospitalar como um todo. A gente também tem esse compromisso, né? Aí eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, porque a gente já está atingindo meia hora, e era mais ou menos esse o tempo que a gente estava imaginando nessa live de hoje, né? Então, eu vou falando para vocês, como eu falei, eu sou coordenadora do curso de enfermagem e oncologia da USCS, que é a Universidade de São Caetano, que tem unidades em diferentes locais aí, não só em São Caetano, que é a origem dela, mas em São Paulo, em outras cidades do Brasil também, tá? A gente não tem cursos, aí vocês podem entrar no site da USCS, a gente tem um curso EAD, né? Ele tem quase a mesma... ele tem a mesma grade do curso presencial,
ele já existia antes, e por que a gente criou esse curso EAD? A gente sabe que tem pessoas que moram em cidades ou em estados que são muito distantes dos grandes centros e que não pode se deslocar, né? Então, ela tem que, por outro lado, ela trabalha, né, num hospital, numa clínica, e ela precisa do conhecimento para lidar com oncologia. Então, a gente pensou na história do EAD já há algum tempo, justamente porque a gente acha que o aluno, a pessoa precisa ter conhecimento, né? E ter acesso ao conhecimento é bem difícil. E, na grande maioria das vezes, os cursos de oncologia estão concentrados nos centros grandes da região sudeste, da região sul, e não é esse o objetivo. A gente sabe que tem pacientes aqui com câncer no Brasil inteiro e todos eles precisam ser beneficiados disso. Então, a gente tem o nosso curso que é EAD, que tem uma grade um pouco diferente. No seu aspecto geral, elas são parecidas, mas tem alguns pontos diferentes, porque a forma de abordar é diferente, né? A forma como você ensina é diferente, por isso tem esse desafio. E a gente tem o nosso curso presencial, que no momento não está presencial, a gente não está em aula presencial, mas a gente está em aula gravada ao vivo. Então, as nossas aulas elas estão sendo ao vivo, quer dizer, o professor vai falando ao vivo e discute com o aluno, né? E a gente sabe que as pessoas têm diferentes formas de aprendizagem. Tem gente que vai muito bem com EAD, tem gente que já tem um pouco mais de dificuldade. Às vezes a dificuldade com EAD ela está mais relacionada ao próprio medo, né? E uma coisa que é importante, que eu acho que as pessoas do EAD têm isso mais na cabeça, mas isso também tem que acontecer, isso também tem que acontecer nos dois, é que a gente tem que ser o nosso gestor da nossa própria aprendizagem. Ainda que o professor dê a aula, a gente precisa adquirir o conhecimento. Só a aula, aquela aula presencial ou EAD, ela não é suficiente para a gente conseguir cobrir tudo, né? E se a gente fosse fazer algo que seja suficiente, né, vira 5 anos de curso. E a gente tem que ser o nosso gestor. No EAD fica muito mais claro isso, né? Que eu preciso me organizar para aprender aqueles temas. No presencial é a mesma coisa, né? A única diferença é que o professor está na sala, fisicamente, mas a gente tem que se dedicar. E oncologia é algo bastante complexo. Então, a gente tem que ser, como a Natália está falando, né, protagonistas quanto aluno, né? A gente tem um profissional especialista. Uma outra coisa que a gente tem no curso de oncologia, que eu posso falar com super tranquilidade, a imensa maioria dos professores, todas as professoras que estão ali dando aula no curso que eu coordeno, elas estão trabalhando em oncologia, são pessoas que estão na linha de frente, quer seja eu que estou na oncogenética. Eu falo amigas porque as professoras terminam tornando amigas da gente. Eu tenho enfermeiras que são da radioterapia, outras que são da químio, outras que trabalham em transplante, então todas elas estão trabalhando no momento na oncologia. Então, o que elas vão levar para vocês é o conhecimento disponível, o mais avançado, aliado ao fato de que todas elas têm, no mínimo, especialização, e a grande maioria delas, das professoras do meu corpo docente, tem mestrado e doutorado. Então, isso eu acho que é uma coisa bastante difícil de você achar, inclusive em algumas áreas é muito difícil, pessoas que têm conhecimento profundo de radioterapia, não só do tratamento, mas da gestão da radioterapia, é bem difícil de achar. E a gente tem professoras que têm essa condição de falar para vocês disso. Assim como, puxando sardinha para o meu lado, a área da genética. A gente tem pouca gente que trabalha com genética, enfermeiros que trabalham com genética dentro da oncologia e que conseguem trazer aquilo de mais atual que vocês vão conseguir. E é isso que a gente oferece no curso, né? Mas, como eu falei, é muito importante que o aluno, né, tenha a consciência de que sem a sua atuação e sem o aprender a aprender, ele não vai conseguir, não só na oncologia, como no resto da vida. Porque a gente mesmo, quando eu fiz o meu curso, na verdade, doutorado em oncologia, em ciências na área de oncologia, né, para não ficar com problema no currículo, eu aprendi coisas e todo dia eu aprendo algo novo. Mas para isso eu preciso ter um processo de aprendizagem, que é como que eu vou ler cientificamente aquele artigo, aquele capítulo de livro, ou aquele post da internet. Então, como que eu absorvo essa informação? Como que isso se aplica para o meu paciente? A gente tem que aprender isso ao longo da vida, né? Não sei se vocês têm mais alguma pergunta ou alguma dúvida que vocês queiram que eu responda.
tá? Como eu falei para vocês, eu trabalho também com genética, não só genética, eu trabalho com oncogenética, mas a gente tem enfermeiros que trabalham com genética geral. E agora é uma especialidade nova, né? A gente ainda está formulando os cursos e tal, mas é uma área que vai entrar aí também com grandes possibilidades, uma vez que a maior câncer é uma doença genética, ponto, porque ele é uma alteração no código genético. Alguns casos de câncer são hereditários, outros não, e a gente na oncogenética trabalha justamente achando os casos hereditários e separando esses pacientes, no sentido de separar, no sentido de fazer um acompanhamento mais rigoroso. Mas o câncer é genético, as drogas que a gente dá hoje em dia, quase todas elas têm um alvo genético, um alvo de alguma alteração. Então, a gente tem aí a genética como uma perspectiva de uma área que muita gente esqueceu na época da faculdade, porque achou que não era importante ou porque não estava associada com a prática, mas que em oncologia a gente precisa ter um conteúdo em genética para a gente conseguir entender como a doença acontece e como as drogas são administradas e desenvolvidas. Tá bom? Eu vou encerrar pontualmente às 19h40. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do curso, vocês podem deixar aqui nesse Instagram, que é o Instagram da USCS. Eu vou deixar a aula, então se vocês quiserem convidar alguém para assistir, estejam à vontade, podem recorrer aqui depois à aula. E a gente está à disposição para poder compartilhar conhecimento, que eu acho que se tem uma coisa legal, uma coisa muito positiva, se a gente olhar para uma pandemia como essa, é que a gente tem mais gente disposta a conversar. Claro que a gente não pode deixar de lamentar profundamente as 100 mil mortes, né, as mais de 100 mil mortes que a gente teve aqui no Brasil. A gente tem que lembrar, e o enfermeiro lida muito com família, então quando a gente pensa em 100 mil pessoas, eu estou pensando em milhares de pessoas. Eu não estou falando que é 100 mil famílias, porque eu conheço famílias que perderam 3 ou 4 membros da mesma família de uma vez. Então, a gente está diante de uma situação bastante difícil e que a gente, como enfermeiro, tem a responsabilidade de cuidar dessas pessoas, de amparar essas pessoas e de entender o momento, que não é um momento fácil, e que a gente tem que lembrar de todas essas famílias, né, que perderam os seus parentes queridos e até a gente que perdeu colegas também, enfermeiros, médicos, físios da área da saúde, e que também partiram e que também deixam um vazio que a gente precisa também aprender a lidar. Então, essa pandemia passando, a gente tem vários desafios. Eu acho que um deles é a questão de lidar com esse luto, que não é um luto resolvido facilmente. Então, é um luto que a pessoa não tem muito tempo para ter a experiência do luto. E o tempo é necessário para isso. Então, a gente tem que lembrar, né? Mesmo num paciente oncológico, né, os velórios, eles estão sendo restritos. Então, é difícil porque a pessoa precisa se despedir adequadamente dos seus entes para ela tocar a vida dela. E quando algum desses ritos não está completo, isso fica muito complicado para a pessoa conseguir lidar com o tempo. Então, a gente vai precisar refletir também sobre essas questões e de como a gente vivencia luto, que é totalmente diferente a forma que a gente aqui do Brasil vivencia luto de outros países. E até a forma como a gente se acostuma a situações ruins. Não é que a gente se acostuma, eu acho que a gente coloca um pouco de lado isso, eu fiz um pouco isso também, de não ficar toda hora olhando para o coronavírus, porque a gente desgasta. Então, a gente tem muito essa questão da negação. Isso é bom por um motivo, porque é protetor, mas é muito ruim, porque a gente termina não se mobilizando para tentar resolver. Então, a gente também vai precisar entender como que a gente enfrenta situações difíceis, tá bom? Eu, não tendo mais perguntas aqui, nem dúvidas, eu vou encerrar essa live e fico à disposição de vocês, assim como as demais professoras, não só desse curso de enfermagem e oncologia, mas também dos cursos da USCS que vocês podem encontrar lá no site, tá bom? Eu fiquei de máscara, eu estou aqui dentro do hospital ainda, num adendo, mas não tem ninguém na sala comigo mais. E eu lavei a mão antes de porque vocês viram que a gente instintivamente você vai várias vezes no rosto, né? Então eu estou usando máscara o dia inteiro aqui no hospital, a gente só tira para comer
ou nesse momento, porque se a sala não estivesse vazia, eu ia ter que ficar de máscara dando a live, tá? Então, só para fazer esse adendo. E para ver quanto a gente tem risco de se contaminar por conta disso, tá bom? Então, uma boa noite para todo mundo, uma boa sorte para todos, um bom... que a gente consiga tirar coisas importantes desse período para levar, porque o enfermeiro tem um papel na sociedade fundamental e a gente tem que contribuir para que esse papel continue sendo fundamental e a gente continuar sendo um elemento importante na saúde das pessoas, tá bom? Tchau para vocês, até mais.